Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos mais uma vez bem-vindos a mais um episódio da nossa série sobre a depressão. E hoje vamos falar sobre um dos subtipos mais perigosos da depressão também. Então olha só, para que a gente possa entender esse subtipo, precisamos entender um outro panorama. Muitas vezes vemos por aí pessoas que demonstram na internet uma felicidade sempre ali nas fotos, né? Até mesmo nas relações interpessoais. Vemos ali sempre essa proatividade, sempre esse sorriso no rosto. E assim como na música de Djavan, que foi na verdade uma versão que ele fez de Smile, de Charles Chaplin, onde um dos trechos fala: sorri, e ao notar que tu sorri, todo mundo irá supor que és feliz. Muita gente utiliza isso até mesmo sem conhecer a música, né? E supomos que normalmente essas pessoas de fato são felizes, correto? Pois bem, as coisas não funcionam bem assim. Muitas vezes essa felicidade, esse sorriso, ele está camuflando ali uma depressão bem pungente, inclusive pensamentos suicidas. E esse subtipo, na verdade, de depressão se chama depressão sorridente dentro do meio popular, e no meio clínico a depressão atípica ou depressão com características atípicas que varia de intensidade, desde as mais leves a mais graves, podendo se manifestar no episódio unipolar da depressão ou bipolar. E o grande perigo que existe é que é difícil de algumas das pessoas identificarem os sintomas depressivos em pessoas assim. Ou seja, e também existe outras crenças, que podem ser das outras pessoas e até mesmo do sujeito que sofre a depressão, por achar o seguinte: se eu tenho uma família, se eu sou casado, se eu possuo filhos, tenho emprego, tenho uma boa estabilidade financeira, sou religioso, praticante, então não tenho motivos para sofrer com a depressão, certo? Errado de novo. Não é bem assim. Depressão é uma condição clínica e não funciona apenas com fatores psicológicos. Existem outros fatores de pesos envolvidos, como fatores neurológicos, genéticos, biológicos, que podem influenciar na depressão. Então não estamos isentos, apesar de muitos terem tudo isso que já foi falado. Então é uma crença que precisa ser quebrada. Então, para que se possa identificar esse subtipo de depressão, é necessário entender que existe uma reatividade aumentada, ou seja, esse sujeito ele pode melhorar de humor de uma forma muito rápida a partir de eventos positivos. No entanto, ele pode piorar com a mesma velocidade através de eventos negativos. Então, além desse sintoma, temos outros dois, que temos que considerar, no mínimo outros dois, que pode ser o aumento de peso, o aumento do apetite, principalmente voltado para doces, na verdade, a necessidade de sono muito aumentada, que é a hipersonia, que falamos em outros vídeos, ou seja, uma duração, uma necessidade de sono maior do que 10 horas, ou dentro do que é normal para uma pessoa, 2 horas a mais dentro daquilo que é considerado normal para cada indivíduo. Então essa é a hipersonia. Além disso, a sensação do corpo, braços e pernas muito pesados, o que chamamos de paralisia de chumbo, onde o sujeito vai sentir sempre uma sobrecarga imensa nos ombros e uma sensibilidade exacerbada a qualquer tipo de rejeição interpessoal. Até mesmo qualquer suspeita que exista de qualquer tipo de rejeição pode causar essa hipersensibilidade, que ocorre até mesmo quando o sujeito não está sofrendo com um episódio depressivo. Então, além dessa dificuldade dos outros nos enxergarem com determinados sintomas por essa felicidade, por esses sentimentos, mascararem o sentimento depressivo, os sinais depressivos, os sujeitos que sofrem com a depressão atípica ou depressão sorridente, muitas vezes têm muita dificuldade em identificar as próprias emoções. Então está aí a necessidade, que eu sempre falo para os meus pacientes, de viver as emoções, de sentir as emoções, colocar aquilo para fora. Normalmente guardamos aquilo que queremos para a gente, mas muitas vezes a gente não quer sentir uma tristeza, então a gente guarda, então fica dentro. E o corpo acaba se manifestando isso de alguma forma. Então é interessante que nos primeiros sinais já se procure um psicólogo, para lidar com essas emoções,
né, com novas significações até mesmo dessas relações interpessoais, como é que funciona, por que eu estou me sentindo rejeitado, entre diversas outras situações que vão variar de pessoas para pessoas, para que isso não evolua para uma forma mais grave. E aí vai ser necessária a utilização de medicamentos antidepressivos, né, para que se cuide. Ou seja, quem vai prescrever isso é o psiquiatra. Então, por isso, eu sempre bato nessa tecla de procurar ajuda especializada de algum psicólogo que de fato entenda da depressão e também psiquiatras que de fato entendam. Existem profissionais e profissionais, tá ok? Então, no próximo episódio, vamos falar sobre a depressão melancólica. Parece até uma redundância, né? Melancolia, depressão, mas existe. A depressão melancólica, ou conhecida também como depressão endógena, tá ok? Então, fiquem todos muito bem e eu aguardo vocês no próximo episódio. Até lá!